ninguém novo na casa. Tem ninguém? Primeira vez? Tem alguém que não me conheça? Acho que não, né? Bom. Então a gente hoje veio aqui para falar sobre um assunto que, mais uma vez, eu procurei um assunto polêmico, que é a alimentação. Né? A alimentação no meio espírita é muito debatida. Né? Comer carne, espírito se alimenta, espírito não se alimenta. Então, dentro da minha incipiência no que está aí aos estudos, eu vou tentar passar para vocês o que eu consegui descobrir a esse respeito. Eu acredito que no final, na conclusão do trabalho, vocês vão ter a conclusão de que não tem conclusão. Porque o plano espiritual superior não chega e não obriga ninguém a fazer nada. Apenas mostra o caminho. Então, conclusão de cada um faça o que achar que deve. Bom, então vamos lá. Eu não devo ter direito a esse termo aqui. Não é que é? Ah, é aqui. Não é aqui. É aqui. Bom. Qual a relação entre o espiritismo e a alimentação? Para a gente falar de alimentação dentro do espiritismo, a gente saber qual é a relação que tem entre essas duas coisas. O que é que o espiritismo tem a ver com a alimentação? O espiritismo é uma doutrina, a gente vem aqui para estudar. Ninguém vem aqui para se preocupar de comer. Então, o que é que tem a ver? Então, vamos ver isso. Eu fui no dicionário, definições de dicionário completo, 6 dicionários. Né? Eu procurei 6 definições. Tem 3 aí, tem mais a ver. E não adianta ficar lendo muito, para não passar muito tempo, porque todas elas são mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ler essa aqui amarelinha, porque ela faz uma parte ali que eu deixei destacada, que é a que fala que é ciência. Veja bem. Doutrina espírita é a doutrina dos que creem que podem ser evocados os espíritos dos mortos. Segundo o primário, dito Allan Kardec, 1800. 1804 a 1869, ciência de observação e doutrina filosófica que acredita em Deus, na imortalidade da alma e na comunhão dos espíritos. A comunicação dos espíritos, alma desencarnada com os vivos, espíritos encarnados. O errozinho foi propositalmente, está todo mundo prestando atenção, está todo mundo prestando atenção. Os professores diziam isso antigamente. Bom, e vou ler essa outrazinha azulzinha aqui. Opa, volta. Todo mundo se nota esse tempo, porque eu não vou ler não. Vou ler essa outra aqui também. O termo espiritismo, do francês antigo, espiritismo, onde espírito, mais ismo, doutrina, surgiu como um neologismo. Mais precisamente, uma palavra baliza. Não sei o que é a palavra baliza, mas deve ser uma coisa que guarda um significado, né? Criada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Belisário Vaillant, conhecido por Allan Kardec, para nomear especificamente o corpo de ideias por ele sistematizado em O Livro dos Espíritos, de 1857. Então eu grifei essas duas justamente por causa disso. Porque numa trata o espiritismo como ciência. E uma dá bastante trabalho. Então, ali a gente viu uma coisa, ali que trata o espiritismo como ciência. E a outra mostrou que Allan Kardec não criou nada. Ele fez um corpo de ideias por ele sistematizado. Ele sistematizou o corpo de ideias. Certo? Bom, partindo do mesmo princípio, vamos ver o que é alimentação. Foi no mesmo dicionário, 6 definições, só que 3 eram iguais às outras 3, então eu só peguei 3. Né? E são também muito parecidos e curtinhos. Né? Alimentação, segundo o mesmo dicionário. Substantivo feminino, ação de alimentar, abastecimento em técnica de transmissão de energia a um mecanismo. Sustento, ser nutritivo. Segundo, substantivo feminino, ação de alimentar alimentos, uma alimentação sadia. Técnica de transmissão de energia a um mecanismo. Terceira definição. Substantivo feminino, alimentar, ação. 1. Ação ou efeito alimentar. 2. Alimento, sustento. 3. Tudo que serve para alimentar. 4. Técnica de abastecimento, fornecimento, carregamento, tradução. De combustível, motor, de corrente elétrica,
transmissão, técnica de transmissão, técnica de abastecimento, que é também a técnica de transmissão. Certo? Marco, o que você está querendo fazer enrolando a gente com esse teto que eu dei? Aí vamos ver. Aí a gente vai mais à frente e procura. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente vai mais à frente e procura uma definição mais espiritualizada do que ser espiritismo. Né? Então, essa definição espírita é encontrada no site Luz Espírita. Doutrina Espírita ou Espiritismo. O que é? É um conjunto de princípios e leis reveladas pelos espíritos superiores contidas nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a gente. Aí, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Se ele trata das relações do corpo corporal, a alimentação faz parte. Né? Seguindo. O que ela revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Bom, vou tentar replicar na cabeça da gente essas coisinhas aqui em vermelho. Revela novos conceitos a respeito dos homens, espíritos e leis que regem a vida. Qual a sua abrangência? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral e educacional. Certo? Então, partindo desse princípio, a gente já viu que a alimentação ela pode ser e ela tem a ver com o espiritismo, ou melhor, o espiritismo tem a ver com a alimentação no momento em que, partindo de novo da mesma definição abordada, ação de alimentar, abastecimento, técnica de transmissão de um mecanismo. Lembra que estava tudo aqui em vermelho? Técnica de transmissão de um mecanismo? De transmissão de energia a um mecanismo? No nosso caso, o mecanismo é o ser humano. Né? Nós somos o mecanismo a qual vai ser aplicada essa técnica de transmissão de energia, que é o alimento. Certo? O homem, o ser humano, é igual ao espírito. Aqui a gente fazendo a junção de espírito e perispírito, que não são separáveis, pelo menos não no nosso estado, né? Daqui a milênios e milênios, a gente não sabe, mas por enquanto, mais do corpo. Então o homem é isso aqui. Logo, eu tenho que tratar de uma alimentação do homem, então eu tenho que tratar de uma alimentação do espírito e mais uma alimentação do corpo. A alimentação do espírito, através de uma meditaçãozinha básica, né? E uma alimentaçãozinha do corpo, onde tem gente muito gulosa, não é mesmo? Gente muito gulosa se alimentando aqui. Bom, vamos lá. Seguindo. Então a gente já entendeu o que o espiritismo tem a ver com a alimentação. Vamos partir agora no campo da alimentação espiritual. Alimentação espiritual. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fonte de luz e de harmonia. Os colaboradores de Jesus são chamados a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Conserva a serenidade
e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra, não ouvires a recomendação do Senhor, dá-lhes voz de comer. Do livro Fonte Viva, Espírito Humano, sobre a palavra do Chico Xavier. O que vem nos mostrar isso aqui? Que o Espírito se alimenta e que o Espírito alimenta o outro Espírito com a sua atitude. Foi bem claro aqui, né? E os colaboradores de Jesus são chamados a nutrir lá, a nutrir a massa que está aí, né? Pelos nutrir o esclarecimento, a fortaleza amorosa, suprir a esperança, né? Com a serenidade, com uma boa palavra, com um bom exemplo. Nós, que já temos o conhecimento espírita, portanto, somos chamados a alimentar os nossos irmãos em espírito. Bom, no livro Nosso Lar, André Luiz, através de Chico, no capítulo Amor, Alimento das Almas, nos esclarece o seguinte. Nosso irmão, isso aqui é a nossa irmã Laura, a mãe de André, falando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Engraçado. O computador tá, né? Eu acho que isso aí vai virar essa situação. Bom, vamos voltar lá que eu me perdi. O amor. Acho que tinha mais uma coisinha. Bom, de quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simplesmente problema de materialidade transitória. Ou seja, ela está dando a importância do sentimento, amor, que vai realmente nutrir o espírito. O espírito se nutre de amor. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Ela está falando que mesmo aqui, né, o alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória. Ou seja, mesmo para aqueles fluidos densos que eles fazem lá para o pessoal pensar que está comendo, né, que está desencarnado lá, toma aquelas sopinhas, aquelas frutas, fluidos, mesmo isso é nada mais nada menos do que uma concentração de amor. Beleza? Continuando. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conhecemos essa verdade. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E, quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Isso fica bem claro, né? Não se lembra do ensino evangélico do amar-vos uns aos outros? Lembra daquele quadrinho da palavra que passou aqui atrás. E preste atenção na importância desse pedacinho aqui. Não se lembra do ensino evangélico do amar-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lídias, atenciona. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Então a gente acha que não, fazer caridade é o nosso objetivo, blá blá blá, vamos maravilha. Não. Fazer caridade, quando a gente tiver um pouquinho mais adiantado, a gente vai entender que isso aqui é o básico. Fazer caridade é o basicão, é o simples dever da criatura humana, fazer caridade. Aconselhávamos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Vendo esse pedaço aqui, olhando aquele outro quadrinho aqui atrás, esse aqui, né? Fazendo um raciocínio, a gente entende o
o que ele realmente quis dizer com o amar-vos uns aos outros. Alimentem-vos uns aos outros. Nutram uns aos outros de bons sentimentos. Ajudem a progredir moralmente e espiritualmente. E trazendo para o nosso trabalhinho de amanhã, olha aqui, ó, o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Gilberto, quantas vezes a gente comenta que no final do dia aqui a gente está sem fome nenhum? Quantas vezes a gente sai daqui inteiro, depois de ficar aqui 6 horas da manhã, né, meu irmão? Meu pai Rosana chegou mais cedo aí junto com o Juarez, sai daqui às 5 da tarde, inteiro. Alimentado. Alimentado por quê? Por isso que está aí. Pelo sentimento. Descarga de energia positiva o dia inteiro. Que vem do alto e que vem de um para outro aqui. Então, é o amor dos alimentados. Estão entendendo o que é alimento? Eu também não entendi. Esse entender depois por isso que está aí. Aí, alimentação dos desencarnados, evolução em 2 mundos. A gente tem que reparar também que naquele quadrinho anterior, quando eu falo de nosso lar, tem uma parte ali onde ela fala dos alimentos concentrados que são dados aos espíritos em nosso lar e em quase todos os ministérios. E falando que, conforme mais elevado, né, o da união divina, o alimento é mais suave, conforme mais próximo do trabalho pesado, que é o do auxílio e da regeneração, os alimentos são mais concentrados. Então, não quis entrar nesse mérito, porque eu acho que isso aqui, como a maioria de nós aqui já tem bastante conhecimento a respeito, já do nosso lar, mensageiro, pobreza da biblioteca, por aí vai, sempre falando dos fluidos. Então, isso aí é o ponto pacífico. Todo mundo sabe que o espírito do lado de lá vai ter uma alimentação assim, pelo menos a princípio, quando chegar lá. Ele não vai chegar lá respirando e, opa, estou satisfeito. Não é assim, né? Bom, então a pergunta, voltando aqui, alimentação desencarnada. A pergunta é a seguinte: como se verifica a alimentação dos espíritos encarnados? Então, André Luiz passa, né, o mentor André Luiz desse livro, não me lembro quem é, se é Alexandre, não sei, mas é tão que é cara dele, não. Diz isso? Eu não sei. Bom, não importa. O instrutor de André Luiz passa a seguinte resposta para ele: encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose. Isso aqui eu tentei fazer hematose para a gente. As células de sangue passando ali por dentro do conduto da veia e tal. Aí não tinha nada não. Basta lembrar a hematose do corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança através dos alvéolos, nos quais os gases transferem do meio exterior para o meio interior e vice-versa, atendendo a assimilação e desassimilação das várias atividades químicas do campo orgânico. O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando em resultado o anidrido, carbono e água, com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Ou seja, então, ele quis fazer um parâmetro. Nós, encarnados, respirando, simples fato de respirar, estamos nos alimentando. Ele quis fazer um parâmetro que o espírito também é por aí. E ele continua. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias com incessante transformação de energia. Substância e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento ou à reparação contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência de recursos reguladores do metabolismo. Não ignoramos desse modo que desde a experiência carnal o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento prático e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea, a distribuição de potências e força nos variados departamentos orgânicos. Então ele fala aqui, né, para nos entender, que a respiração é um alimento muito mais
orgânica, ou pela visão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos utilizados com síntese quimio-eletromagnéticas audidas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Olha para o quadro anterior, viu? Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura terrena, toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se ele mantenha o equilíbrio geral. É aquela história, aquele passarinho que está amando, não é? Quando as pessoas estão bem, tranquilas, equilibradas, elas estão alimentadas, não é? E o espírito, ele fala, pela sua porosidade cutânea, quer dizer, pelo próprio polo do perispírito, ele absorve essa energia, absorve essa alimentação. É lógico que isso vai estar no estado de elevação que ele compreenda isso. Aquele que ainda não compreende tem que ser fornecido a ele uma maçã, um prato de sopa. Né? No próprio livro Nosso Lar, comenta-se que antes do governador, que é o Clarence, né? Antes dele, o pessoal lá que ainda comia carne, comia essas coisas todas. Quando chegava lá, ele lutou basicamente uns 100 anos para botar a casa em ordem. Bom, passemos então agora à alimentação do corpo físico. No Evangelho segundo o Espiritismo, o item verdadeira pureza mão não lavada, nós temos a seguinte frase: e chamando assim as turcas, lhes disse: ouvi e entendi, não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Ora, essa frase, ela é normalmente deturpada. Diz assim: o mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai pela boca. Não é isso que Jesus disse. Olha o que ele disse: que faz imundo o homem. Tem diferença. É lógico que se você come coisas que vão lhe fazer mal, o mal está entrando pela boca. Agora, o que ele fala aqui, imundo, é diferente. Não é o que você come que vai forjar o seu caráter negativo. O seu caráter, você bota de dentro para fora. Então, o imundo é o que sai do coração do homem que tem o coração mal formado. O alimento não tem nada a ver com isso. E ele explica Pedro dizendo que o que entra pela boca se precipita depois no lugar escuro. Você come, depois você excreta. Não vai ficar. Mas uma comida ruim, uma alimentação ruim, vai fazer mal ao corpo. O que ele estava falando era da vida espiritual, da vida moral. E, por causa disso, o pessoal interpreta mal entre aspas, né? Porque tem consciência que está fazendo isso para poder se moldar e fazer as besteiras que quer. E dando uma besteira por aí e achar que o que mal não entra pela boca. Seguinte. Bom, o homem é um animal onívoro. Tá? Onívoro, tem aqui a definição. Onívoro é o cara que come de tudo. Né? Em português de Portugal, escreve onívoro. Né? No português do Brasil, escreve onívoro. Então o homem come carne, come massa, come fruta, né? Massa, come fruta, come uma feijoadazinha, né? O homem depois nesse tudo. Então, a partir daí nós temos duas vertentes. A alimentação onívora, que nós chamamos de nome, carnívoro, mas não é onívoro, é que come de tudo, porque não existe aquele homem que come só carne, que não come uma fruta, que não come um pedaço de pão. Ele come de tudo. E a alimentação vegetariana. Nós estamos essas duas vertentes, né? Os são onívoros, argumentam que o corpo se ressente da falta de proteínas e proteínas na carne. Agora eu sou mais feliz.
alimentação vegetariana, os defensores desse tipo de alimentação argumentam que não é necessária a matança de animais para o homem se alimentar. Tá? Então, vamos voltar aos livros. No livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores, eles formam na sua parte segunda. Em casa estava mais escuro, melhor de ver, mas com a luz assim vai ficar difícil. A parte segunda, capítulo 11, dos Três Reinos. Pergunta 586. Tem as plantas consciências de que existem? Resposta: não. Os que não pensam, só têm vida orgânica. Pergunta 587. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Resposta: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. Esse é o argumento usado pelos vegetarianos. Porque quando se fala em matar para comer, o onívoro diz: não, mas a planta diz também mata. Aí o vegetariano usa esse argumento: não, mas a planta não sente, não vai mais. Né? Mas veja, eu não estou querendo dar nenhuma conclusão. Então vai ser dada por vocês. Nós temos um depoimento aqui da doutora Iris, bem lembrada, se sair, se questionar, sobre o vegetarianismo. Ela é uma veterinária, professora da é uma forma de explicar a mulher. É claro que existe também vamos dizer, não é só a vegetariana que ela vai salvar o problema, porque pode ser que a gente faça, por exemplo, essa monocultura de grão de açúcar, monocultura de soja, cada um sonho vai ver, né? Então, em todos nós temos que ter consenso, seja na alimentação vegetariana, seja na alimentação não vegetariana. Em todos os funcionários do atividade. Mas aí, professor, tem mais ouvido, né? Bom, eu vejo então comer carne bovina, mas o mato, o feijão também, o feijão fácil, por exemplo, uma fruta, uma planta, um coco, não é mesmo que você tiver algum critério na nossa atividade. Se nós temos que comer alguma coisa, que você está, temos que comer. Então, conseguir um critério assim, Bom, a gente passa adiante, senão eu acabar no tempo, então a gente dá uma forçadinha, porque dali para frente ela está só explicando. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos continua, né? O Livro dos Espíritos. Essa já foi. Aqui, isso. Na sua pergunta 722, será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. E pergunta 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Por isso a gente percebe que quem trabalha o trabalho mais pesado acaba comendo uma alimentação mais pesada. Isso é instintivo do ser humano, né? Bom, assim, a gente tem outro videozinho aqui. A gente vai começar a cortar os pedaços dos vídeos, porque senão não vai dar tempo. Volta. Falando sobre alimentação carnívora, o programa Pica-Fogo. Nós temos nos apropriado da cooperação consistória dos animais há muitos
muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro. Veja bem o que o Chico falou. Não podemos entrar em regime vegetariano de um dia para outro. Porque, como ele disse no início, o nosso corpo está há milênios, o nosso corpo espiritual encharcado da carne. Né? Mas ele não disse que ninguém tem que ser vegetariano. Tem que ser carnívoro. Né? Aliás, ele comia carne. Ele era onívoro. E tem até aquela passagem que o pessoal fala, né? Hitler era vegetariano. Xavier era carnívoro. Então, ele mostra ali que o corpo espiritual da criatura está encharcado nas proteínas animais. Se o cara corta de repente de uma vez só, ele pode se ressentir disso. Mas não quer dizer que vai ficar assim pro resto da vida. Não, a gente deve coisa. E na pergunta 734, né? Nós temos lá. Ainda no capítulo 3º, na parte 3ª, no capítulo 6º, capítulo 20, né, da lei de destruição, pergunta 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, vem corroborar o que o Chico falou. Né? O direito. Ainda hoje, antes de vir para cá, eu estava terminando de montar aqui na Boa Nova, na Rede Boa Nova de rádio, o cidadão estava falando sobre isso. Falou, é direito do ser humano matar o animal para duas coisas. Se ele estiver num estado de necessidade para se alimentar, ele vai para se defender. Ninguém vai deixar o leão pegar. Se você tiver com uma coisa que você possa matar o leão, e o leão sair da jaula do zoo e vier para te pegar, você não vai deixar de matar o leão, porque eu não posso matar o leão. Você vai dar uma cacetada no leão, porque você tem que. Antes do direito do leão, tem o seu direito de sobrevivência, o instinto de sobrevivência. Então, essa pergunta corrobora essa ideia, né? E aqui nós temos mais um videozinho da doutora Ivênia sobre o abate dos animais. Como estamos no matador, eles são um traumatismo na cabeça, né? Pretende que eles percam a sensibilidade, eles fiquem conscientes, como foi sagrados, né? Ou então eles têm psicólogos também, que dão um tiro na cabeça, dão no cérebro, promovem uma resistência, uma destruição da massa cerebral, e com isso também entram em sensibilidade. Mas deve ser uma coisa mista. Eu espero que a humanidade com o tempo entenda isso e faça isso de outras formas. A imitação. Esse é o que está na fila, simplesmente conforme lado para bater do presente. O que repara, uma vez uma palestra que fala sobre os 5 inteligência pequena, que é um conjunto de sintomas e sinais clínicos que demonstram que o indivíduo, seja o seu plano cerebral, ele está em estresse, está em pânico, está em atitude de sobrealerta, né? Então, o veterinário trabalhava em segurança na cadeira dos professores que colocaram na TV, eu vejo todo dia na linha de matança. Os animais que estão atrás, porque eles veem que está acontecendo uma nascente direto desse sintoma. E um sintoma fácil de ver é greve, né? Então, os animais ficam absolutamente deslocados. Por isso a gente vê muito.
isso que ela está descrevendo, que foi a repórter perguntou a ela, né, sobre o abate humanitário. Aí ele falou, abate humanitário. Abate humanitário é uma vírgula, né? Porque o animal vai para lá e o que está atrás, quando ele vê o que acontece lá para frente, ele sente. Então ele se estressa. E por isso há estudos, né, que falam sobre a carne. Quando a pessoa come a carne, ela está pegando toda aquela carga que o animal descarregou, aquela adrenalina do medo, do pavor, né, naquele momento. Então, foi por isso que eu deixei o vídeo rodar até mais um pouquinho. Bom, então, agora vejamos aqui no Consolador, Emmanuel, né, através de Chico Xavier, a pergunta agora é a seguinte: é um erro alimentar-se o homem com carne dos irracionais? A gente vai ler a resposta, a gente vai ver que em algum momento parece até que ela contradiz um pouquinho com o Livro dos Espíritos, mas a gente vai ver que não é assim. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantém as forças da sua saúde. Então parece que Emmanuel está desdizendo o Livro dos Espíritos, não é? Só parece. Se a gente levar em conta que o Livro dos Espíritos é 153 anos atrás e que o Emmanuel veio na metade do século passado. Então, a humanidade avançou naquele tempo. E de Emmanuel avançou muito mais. A época que aquela resposta foi dada a Kardec, não se conhecia poder nutritivo de soja, de aveia, de linhaça. Isso tudo era comida de passarinho, era coisa de bicho. Hoje em dia a gente sabe que um bom bife de soja alimenta mais do que um bife de carne. Agora o sabor não é o mesmo para comer. Cabe aí a coisa de cada um. Cada um vai entender por isso. O que eu quero? Saúde e sabor. Então, hoje em dia, a gente vê esse tipo de colocação. Que naquela época, os espíritos não podiam colocar para Kardec. Naquela época era carne que tinha que ser comida e pronto. Ainda mais na Europa. Mas quem vai falar de coisas que na Europa nem se cultivavam, né? Então, a resposta foi dada de acordo com o tempo. Hoje em dia já temos até algumas cápsulas nutricionais aí e tal que diminuem, né, o que a pessoa come, o camarada toma uma cápsula. Quem é que eu, por exemplo, uma barrinha de cereal? Ele alimenta pra caramba. E é gostosinho, não é? É docinho, é gostosinho a barrinha de cereal. E não tá matando o bicho. Quer dizer, por aí. Agora não vai, vou sair daqui, nunca mais eu boto um bife na boca, vou me alimentar com barrinha de cereal. Também não é assim. A coisa vem mostrando para a gente evolução, né? A doutrina espírita é eminentemente evolucionista. Então, é necessário que nós acompanhemos os estudos que a gente tem que acompanhar a linha da evolução. Porque é um ponto de progresso. Eu falei aqui, né? Não é necessário absoluto materialista frigorífico. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Coloquemos-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens
em que os homens terrestres poderão dispensar a alimentação, da alimentação, os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Né? Então, por aqui a gente fez aqui quem está lá no alto, quem está já seguindo quem está lá no alto, quem está por aqui se esforçando para tentar seguir lá no alto. Se alguém se reconhecer aqui, a culpa não é minha, entendeu? Depois a gente mostra as fotos direitinho. Eu botei escondidinho para ver se ninguém está. Eu estou vendo uma barriga aqui de bola, que interessante. Eu conheço essa barriga. Bom, e aqui embaixo nós temos ainda os abates. Então eu tentei botar essas fotos para ilustrar uma linha, né, de baixo para cima, evolucionista. Bom, continuando. Em Missionário da Luz, no capítulo do vampirismo, André Luiz também nos coloca, né? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Afirma Virchow, um cientista, né? O médico, não sei quem é Luciano Virchow, procurei e não achei. Luciano é que sabe disso tudo. Cadê o Brasil? Ele não está aí, né? Ele que dizer quem era. Bom, afirma Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito de cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da aflição, existe um ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E aqui ele fala da mesa, vou ter que pular, senão não vai dar tempo. Ele fala da mesa, dos animais, da engorda forçada do ganso para fazer o patê de flamar, né, do porco para tirar, não vai dar o tempo. Então a gente tem que tirar aqui. Depois, quem quiser, eu mando por e-mail, a pessoa vem cá. Entendeu? Mas, então, deixa eu voltar lá para o que está vendo. Então, o que mostra aqui, no caso, principalmente nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, as afecções, antes da afecção, existe um ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, e os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. Quer dizer, a forma como a pessoa se alimenta, tanto materialmente como espiritualmente, né? Sentimento, raciocínio e o que come, vai interferir diretamente nas mazelas do corpo e da alma. Mais uma vez, só. Não, tem que ela faz compaixão. A compaixão dele está para ele, ela diz. Gostei do cachorrinho ali, para a gente esquecer que na China, aquele cachorrinho vira aquilo ali. Bom, aqui nós temos outra página de André Luiz, que fala: enquanto zelais cuidadosamente pela nutrição das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho. Moloque eu fui procurar, moloque pode ser ou um vasozinho de chumbo, tá? Ou um tipo de lagarto espinhoso, bem parecido com um dinossauro, da época do dinossauro, que vive ainda no continente australiano. Então, quer dizer, está nos comparando a esse bichinho aí, simpático. Né? Todos nós, eu também como carne, tá? Eu também com ele.
Estou tentando diminuir. Bom, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos de alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Tá? Vou pular aqui para baixo. Aí o conselho do mentor de André nesta obra é: ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova, auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Ou seja, ele fala aqui numa época futura. Agora, se a gente não parar para tentar começar essa época futura, ela não vai chegar nunca. Então, vamos tentando diminuir, vamos tentando melhorar, vamos tentando fazer, e a gente vai conseguir chegar lá. E tem mais um vídeo, eu acho que esse é o último. Né? Opa. Que ela deixou de comer carne. A nossa inteligência humana já teria recursos. Isso já é Alexandre dizendo, mencionado por Luz, corroborando a ideia que Emmanuel nos passou naquela obra. Ou seja, ao tempo que Kardec recebeu aquela outra mensagem, ainda não havia essa possibilidade. Mas hoje nós já temos a condição de nos alimentarmos sem o extermínio dos nossos irmãos inferiores. Mas ainda assim, os espíritos superiores não querem impor nada. Eles deixam a cada um a maneira de pensar e de agir no tempo que cada um vai levar para conseguir chegar a isso. É óbvio que, se nós quisermos chegar a um estágio mais elevado, nós vamos ter que passar por isso. Porque em planetas mais elevados, o animal não serve mais de alimento. Ele é amigo do homem, ele é um trabalhador. O animal não fica comendo. Então nós vamos ter que chegar lá. Então, rapaziada, sinto muito, mas o churrasco de vocês está com os dias contados. E o meu também. Bom, eu deixei para terminar com a página Conduta Espírita perante a Natureza. Foi até um pedido que eu botasse essa página no trabalho do José Carlos, que é o nosso professor de Esperanto, que hoje ele não pode ficar aqui. Mas como a gente já estourou o tempo, eu deixo a página e uma outra hora a gente passa, tá? Assim a gente termina o nosso trabalho, agradecendo a todos a paciência de ouvi-los, a bondade de Deus que nos permitiu chegar até aqui, e Deus nos permitiu falar a nossa vida, a gente pode ser, né, tá? Nossa.